Tony Stark ele fez o impossível, ele passou a perna no Thanos e ativou ele mesmo a manobra do infinito. Ele sabia que não tinha condições de aguentar o tranco das joias do infinito, mas ele tentou a si mesmo. Era o único jeito naquele momento. Era aquela chance entre 14 milhões que o Doutor Estranho viu. Heroísmo é isso, galera. Isso é ser um herói. Dar tudo de si em prol dos outros. As revistas em quadrinhos estão cheias desses momentos, cheias. Em décadas de histórias, foram muitos heróis, muitas heroínas também, que se sacrificaram para salvar o próximo, de olho no próximo. Pode ser para salvar uma única pessoa, pode ser para salvar o universo inteiro. É colocar a necessidade do outro na frente da sua. Se jogar na frente do perigo para que os outros não passem por isso. Isso é ser herói. Bora honrar agora 7 desses momentos, 7 desses sacrifícios. Prepara o lenço porque vai ser dramático. Inextrantes Peter aqui. O cara ganha poderes além da imaginação. Aí ele vai e decide fazer o bem, combater o crime. Quem não gostou com esse momento, não é verdade? Ganhar superpoderes para fazer o bem. Fazer o bem, vê lá, hein, galera. Ajudar os outros, espancar vagabundo, ganhar a chave da cidade, virar lancheira, chaveirinho, pô, bom demais, né? Mas aí chega o momento em que o perigo é gigante. Pode ser um vulcão em erupção, sei lá, uma invasão alienígena, a chegada de uma entidade extradimensional. E aí o que você faz? Se você escolheu correr pra debaixo da cama, desculpa aí, pode devolver tua carteira de herói, porque tu não é herói. O herói de verdade vai lá pra dar cara pra bater. Ele sabe que se ele não for, outras pessoas, ou até outros heróis vão sofrer. Aí a batalha final é aquilo. A única forma de vencer é dando tudo de si. Pode ser fatal, mas é o único jeito. Vai ligar pra mamãe pedindo pra vir buscar? Não. Herói que herói vai até o fim. Se for pra ajudar os outros pra salvar o dia, que seja. Isso é ser herói, mais até do que ter super habilidade. Então, por mais que você não tenha super habilidade, você pode ser um herói sempre. Sempre pensando no próximo, ajudando as outras pessoas. Então, bora se inspirar agora no exemplo de 7 heróis e heroínas que foram além, que fizeram o sacrifício supremo. Mas antes, não esquece, seja um super-herói inscrito nesse canal, faça isso. Toca aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aí é pacote completo do heroísmo, máximo que você pode fazer para conosco, para toda essa equipe aqui que trabalha para vocês incansavelmente. A gente não para, a gente está sempre pensando, discutindo, conversando. O que pode ser? Não, esse título tá bom? Não. Mas esse aqui, o que você acha disso aqui? Olha, vamos colocar esse personagem nessa lista? Não, vamos colocar esse outro. A gente adora fazer isso para vocês. Por isso que a sua inscrição pra gente é tão importante. Obrigado e vamos lá. Colossus. Colossus sempre foi o bom moço das revistas dos X-Men, né? O personagem vira até alvo de piada nos filmes do Deadpool. Nas revistas, Colossus é realmente um dos mutantes mais nobres que já existiu. Quando o vírus legado infectou mutantes em todo o mundo, vidas estavam em risco, incluindo a vida da irmã do Colossus. O Fera conseguiu sintetizar uma cura, mas o processo era esquisito, né? Para a cura ser processada, o soro tinha que ser injetado no mutante e esse mutante deveria ativar os poderes. Só que esse mesmo soro acabaria matando o mutante que fizesse isso. O Fera falou que iria trabalhar mais na fórmula tal, mas o Colossus não quis nem saber. O Colossus injetou o soro nele mesmo, ativou os poderes e forneceu a cura para o vírus legado. O processo provocou a morte dele, mas muitas vidas foram salvas. Patrulha do Destino. Patrulha do Destino? A equipe inteira? Sim, a equipe inteira se sacrificou de uma vez só nos quadrinhos. A revista estava sendo cancelada. Aí o criador da revista, o Arnold Drake, ele resolveu encerrar a jornada da Patrulha do Destino com um momento épico, bacana demais, né? Um dos vilões do grupo, o Capitão Zal, ele prendeu a equipe numa ilha lotada de explosivos. E ao mesmo tempo esse maníaco plantou explosivos numa vila de pescadores com cerca de 20 pessoas. O Zal ofereceu uma escolha para a equipe de heróis. Ou a Patrulha do Destino explodia, ou a vila de pescadores explodia. Era impossível salvar os dois ao mesmo tempo. O objetivo do Capitão Zal era provar que não existe nobreza. Ele achava que a Patrulha do Destino iria escolher salvar a própria pele. Só que não. Os heróis escolheram dar as próprias vidas para salvar 20 pessoas que eles nem conheciam. Tocha Humana! Tocha Humana tem fama de ser esquentadinho, né? Mulherengo, exibido pra caramba e vários outros sinais de maturidade. Ele parou na 5ª série, né? Igual muitos de nós aqui, né? Ainda assim, ele é um herói com H maiúsculo, galera. Numa história dramática, o Tocha Humana, o Coisa e as crianças da Fundação Futuro precisaram encarar uma onda de aniquilação da zona negativa. Pra quem não sabe, tá, uma onda de aniquilação é um enxame de 1 bilhão de monstros. Seria tipo um massacre, uma luta impossível de ser vencida. O resto do Quarteto Fantástico estava espalhado resolvendo outras crises no universo, né? Eles não teriam ajuda. O Johnny Storm, que é o Tocha Humana,
mandou coisa com as crianças de volta para a Terra e ficou para trás para segurar o inimigo e fechar o portal. Ele sabia exatamente o que estava fazendo naquele instante. Ele estava dando a própria vida para aqueles que ele chama de família. Superman. Era óbvio que o Superman iria aparecer nessa lista, você sabe disso. Não existe super-herói mais nobre do que ele nos quadrinhos, acho que é muito difícil. A questão é que o Superman está num patamar de poder tão grande que é difícil imaginar algo que faça ele sacrificar. E esse algo existe, um monstro conhecido como Apocalipse. A criatura abriu um caminho de destruição pela Terra. Parecia que ninguém ia conseguir dar conta. A Liga da Justiça foi atropelada pelo Apocalipse, ele passou o cerol na Liga da Justiça. Não deram nem pro tiro. Superman fez tudo para segurar o Apocalipse e mesmo assim a luta foi parar em Metrópolis. Aí as vidas inocentes estavam em risco, né? E o Superman foi ao limite dele. O Homem de Aço apanhou como nunca apanhou antes, mas ele não desistiu. Superman usou as últimas forças dele para dar um golpe derradeiro, aquele golpe fatal final. O Apocalipse foi nocauteado e o Superman morreu na luta. Jean Grey. Essa é clássica demais, ok? É um must. A saga da Fênix Negra é tão marcante na história dos X-Men que o bagulho foi parar no cinema 2 vezes, né? E nas 2 vezes ficou mal adaptado. Enfim, nos quadrinhos o arco foi trágico demais. A Jean Grey, ela foi possuída pela Força Fênix e consumiu a energia de uma estrela distante, né? Provocando lá a destruição de um planeta do Império Shi'ar. O Professor X até conseguiu ajudar a Jean a controlar esse lado sombrio, mas os Shi'ar vieram com sangue nos olhos. Eles queriam vingança. Eles estavam preparados para destruir a Fênix, os X-Men até mesmo a Terra. X-Men e a Guarda Imperial de Shi'ar chegaram a se enfrentar numa batalha devastadora, foi casca grossa demais. Porque o Império de Shi'ar é muito poderoso também. Para salvar os amigos e o próprio planeta, a própria Jean Grey se sacrificou para deter a Fênix e morreu diante dos olhos do Ciclope, que é o grande amor dela. Hal Jordan. Hal Jordan foi o maior de todos os Lanternas Verdes. Você pode até comentar que não, mas pra mim e pra muita gente, sim, Hal Jordan é o Lanterna Verde. Só que o maluco virou na maldade na fase em que ele foi possuído pela entidade Parallax. Foi feio pra caramba, foi feio demais. Mas Hal Jordan atingiu a redenção. Como? O nosso Sol estava na mira de um ser cósmico conhecido como Devorador de Sóis. A nossa estrela ia se apagar e a Terra ia pra vala, não tinha jeito. Foi uma história desesperadora em que os heróis lutaram pela sobrevivência para tentar evitar o desastre. Só que era tipo tentar apagar um incêndio com um copo d'água, concorda? A salvação veio através do Hal Jordan, Lanterna Verde. O maior de todos os Lanternas Verdes sacrificou para destruir o Devorador de Sóis e reiniciar o Sol. Galera, o cara fez chupeta no Sol. Não tem como não ser mais épico do que isso. Não tem. Barry Allen. Eu fecho essa lista com aquele que eu acho o sacrifício mais marcante que eu já li. Aconteceu durante a crise nas Infinitas Terras. Galera, se você nunca leu, corre atrás. Se não encontrar, dá uma olhadinha aqui que eu fiz um resumão da saga completaço. Acho que tá o mais completo do YouTube. Nessa mesma saga, Supergirl se sacrificou para salvar o Superman e outros heróis. Foi muito impactante. Realmente, você lê e você se emociona pra caramba. Aí na edição seguinte, foi a vez do Flash. E que sacrifício, eu fico até emocionado, porque foi um baita no sacrifício. No começo da história, o Anti-Monitor, ele sequestra o Flash, porque, o herói é perigoso demais pros planos dele, do Anti-Monitor. Na fortaleza do vilão do Anti-Monitor, o Flash vê a construção de um canhão de antimatéria que é capaz de destruir universos. É nesse momento que o Flash sente o chamado, é com ele. É ele quem tem que resolver isso, não tem mais ninguém ali, ele tá aprisionado. Ninguém mais sabe que esse canhão existe, concorda? Se ele não resolver, acabou pro multiverso, né? Não é só o universo não, é o multiverso. O Flash consegue se libertar e começa a correr em volta do canhão de antimatéria. A meta é desmantelar o bagulho e redirecionar a própria antimatéria do canhão para destruir o canhão. Então, assim, imagina o desespero do cara que tem que dar voltas e voltas em torno de uma energia capaz de dissolver matéria a nível cósmico. O Flash não para, ele acelera o tempo todo, galera. Barry Allen atinge velocidade que ele nunca atingiu antes. O Barry arrebenta as barreiras do tempo e do espaço e dissolve o próprio corpo. É chocante, é heróico demais. O canhão de antimatéria explode e o multiverso escapa da destruição. Ser herói é isso, é fazer o impossível, é dar tudo de si em prol dos outros. Eu listei aqui só 7 episódios. Podia ter feito essa lista com 10, com 20, com 50 e ainda assim não iria conseguir cobrir todos os momentos que aconteceu isso nos quadrinhos. É impossível, tá? Os super-heróis, eles funcionam como um símbolo pra gente. É claro que a maioria de nós não vai precisar chegar a esse limite, graças a Deus, né? Mas é bom a gente olhar para esses exemplos e sempre tentar fazer o nosso melhor.
Eu espero que vocês tenham curtido essa lista e agora eu jogo a bola pra vocês. Que outro sacrifício te marcou? Bora dar mais exemplos, né? Pode ser quadrinhos, pode ser mangá, pode ser anime, games, até mesmo a vida real. Tem alguma coisa que te marcou de heroísmo na vida real? Comenta aqui embaixo, deixa nos comentários. Obrigado, agora completa com o seu ato de heroísmo se inscrevendo aqui, como eu pedi pra você no início do vídeo. Isso é maneiro demais. Você inscrito nesse canal com a notificação ativa num canal de notícias nerdísticas, isso é uma conquista pra mim. Eu não tô vindo aqui pra fazer dancinha, pra fazer pegadinha. Pô, poderia, né? Mas não tô vendo. Nada contra, mas o meu foco aqui é notícia. E ter você aqui, pra mim, é uma conquista de super-herói, de verdade. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!